O governo vive uma onda de péssimas notícias. INSS, Banco Master, eleições. Mas tem uma que é péssima, e eu acredito que é a pior de todas, que a imprensa não tem comentado. Os Estados Unidos devem anunciar em breve que o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas. E o que isso representa para o Brasil? Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história. A matéria, a notícia saiu. Essa daqui é a primeira, tá? Notícia da Mariana Sanches, do UOL. Estados Unidos devem anunciar CV e PCC como organizações terroristas nos próximos dias. Isso aqui, ó, deve estar deixando o Lula e o governo apavorados. Vamos entender o porquê. O governo do presidente norte-americano Donald Trump deve anunciar nos próximos dias que as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital serão designadas como organizações terroristas estrangeiras pelos Estados Unidos. A documentação em relação aos dois grupos foi finalizada no Departamento de Estado há alguns dias. Passou por uma série de outras agências que deram ok ao material e segue o mesmo formato do que já foi feito pela gestão Trump em relação a outras quadrilhas da América Latina, como o Cartel de Jalisco, que é aquele que teve o seu chefe eliminado no México, né? E o Trem de Aragua, da Venezuela, que resultou na prisão de Nicolás Maduro. Depois de sair da mesa do secretário de Estado Marco Rubio, o material deverá ainda ser entregue ao Congresso e finalmente publicado no Registro Oficial Federal, o que pode levar aproximadamente 2 semanas. Olha, se isso aqui já está aqui na nossa frente, é porque a coisa já é realidade. O PCC e o Comando Vermelho já são consideradas organizações terroristas. A informação foi confirmada pelo UOL, tá? Então é notícia quente, não é achismo. Isso já aconteceu. Vamos entender o que acontece quando uma organização criminosa é designada como organização terrorista. A designação de um cartel como organização terrorista estrangeira, FTO na sigla em inglês, pelo Departamento de Estado, congela ativos de seus integrantes dos Estados Unidos, impede acesso desses grupos ao sistema financeiro do país e barra o fornecimento de apoio material, como armas, por entes norte-americanos. Além disso, impõe restrições de imigração aos Estados Unidos aos associados às quadrilhas e aumenta os riscos legais para empresas que operam nas regiões afetadas. Elas passam a estar sujeitas a sanções como dos Estados Unidos, como sanções do Tesouro dos Estados Unidos, perdão. O Escritório de Controle de Ativos, a OFAC, que é responsável pela Lei Magnitsky, tem emitido alerta a empresas quanto ao risco aumentado de fazer negócio em países como o México, em que operam cartéis designados como terroristas. Isso daqui vai acontecer no Brasil. Todo mundo que estiver colaborando com esses agora terroristas, pode ser empresa, governo, vai entrar no bolo. E essa nova denominação para essas facções que agora são terroristas, abrem espaço para operações militares sem aviso prévio.
Para a gente entender um pouquinho melhor, eu trouxe esse vídeo aqui da Globo News. Dá uma olhadinha e eu vou comentando. O Brasil, o governo brasileiro, nos bastidores, diz que seria um desrespeito à soberania nacional caso os Estados Unidos decidissem atuar contra o PCC e contra o Comando Vermelho, mesmo já não sendo novidade que essas facções têm braços fora do Brasil. E o governo brasileiro tenta mostrar para o governo norte-americano que dá conta do recado, que muitas das vezes vai precisar da cooperação dos Estados Unidos, mas designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, isso vai abrir margem para, por exemplo, um ataque militar norte-americano em território. Esse é o medo, o pavor do Lula. Ele teme que aconteça com ele o que aconteceu com o Nicolás Maduro. E a coisa está se desenhando nesse sentido, já que ele é contra essa ofensiva dos Estados Unidos, né? Todos os países querem a ajuda dos Estados Unidos para ajudar a combater esses grupos terroristas. Brasileiro. E o Brasil tem como exemplo que aconteceu na Colômbia, por exemplo, na costa da Colômbia e em países vizinhos. Porque se isso acontecer, se de fato o PCC e o Comando Vermelho for designado como organização terrorista internacional, elas vão se juntar a um grupo que tem como, por exemplo, no México, o cartel do Sinaloa, o cartel Jalisco Nova Geração, na Colômbia tem o Clã do Golfo, no Haiti o G9 Família, no Equador os Los Choneros, e as fontes ligadas ao governo norte-americano que atuam aqui no Brasil dizem que esse processo para reconhecer o PCC e o Comando Vermelho dessa maneira já está bem adiantado, está sendo tocado pelo secretário de governo Marco Rubio, que Marco Rubio sofre pressão, inclusive de países aqui da região, como a Argentina, para tocar, de fato, isso. Você lembra de um avião branco sem identificação americano que pousou aqui em Guarulhos? Ele veio cheio de equipamentos e de pessoal especializado em inteligência. Eles estão mapeando esses criminosos há muito tempo e também estão de olho nessas operações de lavagem de dinheiro que têm tido destaque nos noticiários. Vide aí o escândalo do Banco Master, INSS E levar etc. ao Congresso norte-americano, que seria a próxima e última etapa, e enquanto isso, o governo já vai tentando evitar que isso aconteça, através do diálogo. Segundo fontes, Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, ele está tentando contato com o Marco Rubio desde o fim da semana passada, o que ainda não se concretizou. A ideia é, de fato, demonstrar as ações. Percebeu? O Marco Rubio não está nem atendendo o nosso chanceler. Por que será? Porque eles já sabem de tudo, quem ajuda, quem encoberta esses criminosos e quem faz parte da quadrilha. Que o governo brasileiro vem fazendo contra essas duas facções. Se não for possível esse contato, aí o presidente Lula vai entrar em campo. Vocês se lembram que o presidente Lula e o presidente norte-americano, eles disseram já que tem uma química, que trocaram. O Lula acha que tem essa química aí, mas não se engane. O Trump vai dar uma bela lição no Lula. Telefones de seus assessores mais próximos, e esse seria um caso onde o presidente Lula entraria em contato com o Donald Trump se de fato isso avançar. Por um lado, né, quem defende essa medida diz que lá nos Estados Unidos o PCC e o Comando Vermelho teriam vida mais difícil, porque eles não poderiam operar lá, os Estados Unidos poderiam agir aqui contra esses membros faccionados. Já o governo brasileiro diz que dá conta do recado. Acredita, né? Me engana que eu gosto. Você acha mesmo que o governo do Brasil está combatendo o crime organizado? É piada, né? E olha só o que o Trump disse no encontro que ele teve com países da América Latina que estão aliados ao combate ao narcotráfico ou narcoterrorismo, como é o nome hoje. Dá uma olhadinha. And terror. And some of you are in danger. I mean, you're actually in danger. It's hard to believe. But we're working with you to do whatever we have to do. We'll use missiles. If you want us to use a missile, they're extremely accurate. Boom. Right into the living room. That's the end of that cartel person. And terror. Ele quer And usar some um of you are in míssil, e ele tem danger. I mísseis mean, you're actually bem in precisos, danger. It's hard to disse believe. o presidente We're americano. working with you to do whatever we have to do. We'll use missiles. Opa, You want us to use a desligar. missile? Vamos em frente. Eu quero mostrar para você
do G1, Jornal Nacional. Trump reúne aliados da América Latina na Flórida e propõe coalizão contra cartéis. Encontro com líderes alinhados ao trumpismo discutiu combate ao narcotráfico e reforço da influência dos Estados Unidos na região. Você vê que a Globo é bem sacana, ela ligada ao trumpismo, uma ova. Eles querem o fim dos cartéis, eles são contra os cartéis, não são trumpistas necessariamente. Mas que mal tem nisso, né? O governo do Brasil, que vocês defendem, é só alinhado a ditaduras e vai pagar esse preço. E eu quero mostrar só um detalhe. Aqui a foto, né, desse evento, Shield of Americas. Você encontra o Lula aí? Você encontra o Petro aí? Não, né? Ivan Kleber falando sobre o assunto, dá uma olhadinha. O governo brasileiro quer evitar que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. De acordo com alguns diplomatas, os Estados Unidos podem utilizar esta classificação, bem como sua luta contra o narcotráfico, para realizarem operações militares na região. Já o governo americano, de acordo com uma publicação da repórter Marina Sanchez, do portal UOL, está muito próximo de classificar essas duas facções como organizações terroristas. Segundo a reportagem, isso poderia acontecer nas próximas semanas. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2026. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Lula tem medo desses ataques, e com certeza virão, e sem aviso. Vamos em frente. Quero trazer para você a jornalista radicada nos Estados Unidos, Elisa Robinson, falando desse assunto também. Dá uma olhadinha. Os Estados Unidos devem classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E Lula reagiu dizendo que é contra, alegando que isso feriria a soberania do Brasil. Mas que soberania é essa? O povo brasileiro nunca escolheu narcotraficantes para representá-lo. Na prática, o que Trump está tentando atingir não é a soberania do Brasil, é a soberania dos narcotraficantes que dominam territórios e espalham violência. E por que isso incomoda tanto o governo do Brasil? Talvez porque Lula sempre tenha se unido a regimes aliados ao narcotráfico, como Maduro, Irã, Hamas. Enquanto isso, os Estados Unidos estão lançando o Escudo das Américas, uma aliança militar anticartel com 17 países para desmantelar redes de narcotráfico e crime organizado. E o Brasil ficou de fora. Talvez Lula devesse explicar isso ao povo brasileiro, ou simplesmente admitir que é vergonhoso o país estar fora dessa coalizão. Quer entender como os Estados Unidos funcionam? Então conheça a minha coleção. Pegou muito mal para o Lula ter ficado fora, mas ele ficou entre a cruz e a espada. Se ele entra, ele traz os aliados, trai os aliados, os criminosos. E se ele trai os criminosos, aí a coisa... E se ele fica entre o Trump e o PCC? Eu acho que o Trump Os Estados Unidos devem classificar... Vamos em frente aqui. Jovem Pan News. Vieira conversa com Rubio após plano dos Estados Unidos em classificar PCC e CV como terroristas. Na verdade, Jovem Pan ainda não conseguiu esse contato. Ele está tentando, né? Como eu sou democrático, eu sempre trago a mídia de esquerda para a gente ver o que eles estão pensando, né? Carta Capital. A reação do Brasil à ideia de Trump em classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo Lula tenta barrar iniciativa em discussão nos Estados Unidos e teme que classificação abra espaço para sanções e ações militares na região. É disso que eles têm medo, né? Vamos em frente, a esquerdista Fórum também destaca.
Estados Unidos devem classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, abrindo caminho para a intervenção no Brasil. Nova designação legitimaria operações militares dos Estados Unidos em solo brasileiro. Ei, Lulão, agora ferrou, hein? O esquerdista Brasil 247. Estados Unidos devem classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Medida discutida na administração de Donald Trump pode congelar ativos, impor sanções financeiras e ampliar restrições internacionais contra facções. O PCC já é incluído na Magnitsky. Vamos em frente, o Diário do Centro do Mundo diz o seguinte: o governo Trump prepara a classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo americano ofereceu essa ajuda para o governo brasileiro. Um emissário americano veio aqui e conversou lá com autoridades brasileiras que negaram, né, a ajuda, descartando classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Essa daqui é da época, ó, dia 7 de maio de 2025, e diz o seguinte: o governo Lula descarta classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas em reunião com enviado de Trump. O governo Lula descarta classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Isso em maio de 2025. Mas as coisas, você sabe, escalou, teve a química, teve taxação, teve Magnitsky, retirada de Magnitsky. E aí o Lula está cagando de medo. Lula é o próximo alvo de Trump. Os Estados Unidos devem anunciar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas nos próximos dias, contrariando o governo do PT. Postagem do Alex Moretti. Com Trump classificando o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, Lula poderá ser tratado por Trump da mesma forma que Nicolás Maduro foi tratado na Venezuela. Entenderam a real gravidade e o pânico que se instalou na cabeça do presidente Lula? O Trump acabou de alugar um triplex no cabeção do Lula, né? Aqui, postagem também no X. Durante declaração à imprensa, ao lado do presidente da África do Sul, o presidente Lula defendeu a necessidade de um acordo de cooperação na área de defesa entre os dois países. Lula destacou que a América do Sul é uma região de paz, mas ressaltou a importância da preparação do setor de defesa como forma de dissuasão para garantir a soberania. Ele está se cagando. Dá uma olhadinha no que ele falou lá na África do Sul sobre o assunto. Ele quer agora armar o exército brasileiro. Até então, queria sucatear. Agora ele quer investir bilhões em defesa. A promulgação pelo Brasil do Acordo sobre Cooperação em Assuntos Relativos à Defesa abrirá a possibilidade de novos projetos conjuntos. África do Sul e Brasil, que já é de África do Sul, que já é destino da aeronave da Embraer, no continente africano também poderá se tornar um mercado relevante para a indústria de defesa. Aqui, presidente Ramaphosa, uma coisa importante. Aqui na América do Sul, nós nos colocamos como uma região de paz. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui... Nem precisa, né? Tem o PCC e o Comando Vermelho. E os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então...
Só o PCC e o Comando Vermelho têm drones. Lembra da operação? Nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. Então essa é uma coisa que o Brasil tem necessidade similar à necessidade da África do Sul. Agora o Lula quer arrumar dinheiro aí para nossa defesa, né? Já que o nosso dinheiro ele já torrou tudo com a Janja, né? Para encerrar aqui, governo Trump quer mais ação do Brasil contra cartéis de drogas, diz fonte. Ô Trump, esquece, daqui não vai ter essa ajudinha não. O nosso presidente acha que os traficantes, ou melhor, narcotraficantes, narcoterroristas, são vítimas dos usuários. E essa defesa é antiga, né, da esquerda, com essa história de direitos humanos, que defendem os criminosos e excluem dessa defesa a vítima, né? As vítimas não têm defesa nenhuma, ainda tem que ficar com prejuízo, né? Se não for material, aquele de vida mesmo, né? De perder um parente. O que essa mensagem muito clara e que já está acontecendo dos Estados Unidos com referência ao Brasil é simples e direta. Nós atacaremos os seus cartéis. E isso você querendo ou não, Lula. Agora, basta o brasileiro ficar esperando por mais esse episódio bizarro na era petista. Obrigado por assistir o vídeo até o final.